Graças a Deus. No meu coração, manteve-se uma forte vontade de continuar a falar esse domingo a respeito das nossas origens, falarmos a respeito da nossa história, da onde nós começamos. Tivemos um culto aqui quarta-feira espetacular, foi maravilhoso o mover de Deus, o clima, o ambiente espiritual. Mas por algum motivo eu estou sendo muito ministrado por Deus, sendo estimulado a me inspirar justamente nos nossos pais na fé. Esses apóstolos do último século, não apenas os apóstolos da Bíblia, mas esses que vieram de uma forma tão destemente no sentido aos homens, e enfrentar o risco de perder a própria vida, só para que a Bahia pudesse ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Como é importante a gente não desprezar e não esquecer os nossos pequenos começos. E a Bíblia ensina isso em Zacarias capítulo 4, versículo 10. E essa versão, que é a versão NVT, ele diz assim, Zacarias 4:10, não desprezem os começos humildes. Por quê? Pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Quem pode dizer amém? Ao ver o prumo na mão de Zorobabel. As 7 lâmpadas representam os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Ok, deixa eu falar um pouquinho desse contexto. O que está acontecendo aqui é Zorobabel, ele é o governador da época aqui em Jerusalém. Eles retornaram do exílio da Babilônia e quando chegaram em Jerusalém, a cidade estava acabada, destruída e o templo ao chão. O povo chorava com dor de ver a casa deles, é como se fosse ver a igreja deles caída ao chão. Mas Deus colocou um ânimo dentro de Zorobabel, Deus colocou um ânimo dentro do profeta, do escriba chamado Esdras, para que eles se levantassem, e aquilo contagiou muita gente. Mas algumas pessoas, ao olharem os pequenos começos, não acreditavam que algo grande poderia continuar dali. E a Bíblia diz que Deus trouxe uma palavra dizendo assim, não, se alegrem porque eu estou alegre. Mesmo que o começo é pequeno, os meus olhos estão sobre vocês. E quando existe essa expressão, os 7 olhos do Senhor, ele quer dizer sobre Deus que vê o quê? Todas as coisas, porque 7 é a ideia de um círculo, a ideia de algo que se conclui, algo que não falta nada, algo perfeito. Em outras palavras, Deus está vendo tudo. Mas olha, Deus não só está vendo o seu começo, porque Ele vê tudo, Ele também vê o seu final. Deus, quando enviou missionários 137 anos atrás para a Bahia, Ele não só via um começo de uma igreja com 5 pessoas. Ele via já 2019, há quase 15 mil pessoas. Ele via já em 2021, 30 mil pessoas. Quem pode dizer glória a Deus? Mas não só 30 mil aqui, ele já havia milhões de pessoas em todo o Brasil, porque dessa casa nasceram mais de 4, 5 mil igrejas a partir dessa casa, fruto de filhos e netos e bisnetos, porque esta é a igreja mãe do país, dentro da sua denominação batista. E a história começa. Aliás, eu quero pedir você para viajar comigo agora na sua imaginação. Viaje comigo para um tempo no Brasil em que não havia automóvel. Aliás, o primeiro automóvel que veio ao Brasil eu pesquisar, isso eu achei interessante. Foram 10 anos depois que os missionários americanos chegaram no Brasil, chegou o primeiro carro importado no Brasil, era um Peugeot. E quem trouxe foi Santos Dumont, ele trouxe num navio. Então, 10 anos antes de ter o primeiro carro, não é nem uma escala de carro, o primeiro, missionários chegaram aqui para pregar sobre Jesus Cristo. Antes do bonde elétrico, missionários chegaram aqui
para falarem de Jesus Cristo. Antes da luz elétrica, já havia lâmpada, mas ainda não tinha eletricidade para o povo. Então todo mundo usava lamparinas. Eu não sei se você já foi para a roça e você já teve que usar, né, lamparina de azeite e tal, e essas coisas assim. Pois é, naquela época em que 6 horas já estava tudo escuro. Então viaja comigo nessa época em que o transporte ainda era carro de boi. E quando a filha de um pastor, ainda nos Estados Unidos, lá no Texas, chamada Anna Bagby, ela, ouvindo o testemunho de uma missionária que tinha chegado da Índia, contando o relato de como o evangelho estava chegando lá, por uma questão difícil até de entender, como uma criança de 5 anos de idade pôde captar a mensagem, ali ela teve uma decisão na vida. E desde os 5 anos de idade ela nunca mudou o seu propósito. Ela dizia: eu quero um dia ser uma missionária igual a essa mulher. Um dia eu quero ir para uma terra bem longe para eu falar de Jesus Cristo. Até que um dia ela cresceu e conheceu um homem chamado William. E eles se apaixonaram. E quando veio a oportunidade deles virem ao Brasil, porque uma porta se abriu para se tornarem missionários aqui nesse lugar, ela teve que tomar uma decisão. Porque o coração de William ainda não estava 100% entregue para abandonar o país. Para largar tudo, largar pai, mãe, irmãos, primos, cultura, vida, para partir para uma terra completamente estranha. Mas aí ela chamou William e disse assim: olha, Deus me chamou para ser missionária. E se Ele não chamou você, então nós não temos nada um com o outro. Em outras palavras, ela disse isso. Porque ela disse assim: se você não quiser ir, eu vou. Aí ele diz assim: mas eu não quero deixar você ir sozinha. Eu não posso deixar você viajar assim sozinha. Então ela disse: então é melhor casar. E eles arrumaram um casamento rapidinho. E quase praticamente na lua de mel, eles embarcaram em um navio veleiro. Não foi um navio de vapor a motor. A filha, a Helen desse casal, disse assim, que custava $150 uma passagem de vapor. Eles só tinham $50. Então eles tiveram que pegar um navio cargueiro, um navio de carga, naquela época, para atravessar o Atlântico, 48 dias no mar. O William disse que desde o primeiro momento que ele entrou no barco e sentiu aquele cheiro, ele começou a passar mal. E passou os 48 dias vomitando e com náusea até chegar aqui. Agora, olha que coisa. Quem eles conheciam no Brasil? Ninguém. Qual foi o primeiro brasileiro que eles tinham conhecido nos Estados Unidos? Nunca conheceram um brasileiro. Qual foi a única palavra que eles falavam em português? Nada. Aliás, nem a palavra nada sabiam. Então, o que faz um casal jovem, cheio de potencial, cheio de promessas, largarem tudo para ir para uma terra estranha, com pouco dinheiro na mão, onde não conhece ninguém, só para falar do Evangelho? Só pode ser o que, gente? Amor. Amor, sobretudo, a Deus. Amor a Jesus. E esse casal veio, William Bagby e Anna Bagby. Tem aqui um slide deles. Que lindinhos. Olha, são nossos papais. Olha lá. Os primeiros que vieram, norte-americanos, do Texas. E romperam as fronteiras com toda a garra e coragem para chegarem aqui e falarem de Jesus. Bem, ao desembarcarem no Rio de Janeiro era a capital do Império. Eu estou falando antes da proclamação da República. A proclamação da República foi em 89, né? Em 1889, estou falando em 1881. 8 anos antes, eles chegam no Rio de Janeiro,
Salvador já não era mais a capital nessa época. Dom Pedro II é o regente, o príncipe regente, o imperador, aliás, da nação. E ao eles embarcarem, ele só tinha na mão um endereço de um americano que ele sabia que vivia no Rio de Janeiro. Era um dentista. E quando ele salta chega em terra firme, ele deixa a esposa no barco e ele parte para procurar aonde está o consultório desse dentista. Na rua tal, e sem falar nada, mas só apontando, e vão mostrando para ele, de repente ele chega lá. E aí quando ele chega, ele encontra dois caras loiros, gringos também, americanos, olhos azuis. E aí ele diz, graças a Deus, alguém que eu possa conversar. Onde está o doutor? E aí quando, não é isso aqui não, pode deixar que eu peço. Então quando eles chegam lá, eles encontram esses dois americanos, eles dizem, onde é que está o doutor? Ele disse, não, o doutor já foi embora, ele voltou para os Estados Unidos. Aí ele ficou arrasado, disse, meu Deus, o único contato que eu tinha no Brasil era esse dentista. E enquanto eles estão ali, ofereceram um café para ele, olha que coisa sobrenatural. Quem crê em coisas sobrenaturais, diga amém. Diga comigo, Deus está no controle. Balança alguém e diga assim, não há coincidências quando Deus está na frente. Quando eles estão lá conversando, no andar de cima, um outro gringo está passando por baixo. Porque a gente tem que lembrar que nessa época já tinha muitos americanos aqui. Porque Brasil passou a ser uma terra de refúgio. Depois da guerra civil na América, muita gente começou a sofrer nos Estados Unidos e muita gente começou a vazar. E aí o pessoal, principalmente do sul dos Estados Unidos, o pessoal começou a ir para o Brasil, porque o Brasil passou a ser uma terra de receber bem os imigrantes. Olha que situação, né? Como foi o nosso começo. Recebíamos americanos aqui. Deus não é bom, gente? Quem crê que isso pode voltar? Nada brasileiro só quer ir para os Estados Unidos agora morar, não. O americano querer vir para cá, porque aqui é terra boa, aqui é terra do evangelho, terra de avivamento, terra de economia estável. Brasil ainda vai ser primeiro mundo. Quem concorda, diga glória a Deus. Porque feliz é a nação. E começou aqui, começou com pessoas assim, que não eram nem da nossa terra, não era nem do nosso sangue, mas nos amava como se fosse nossa própria gente. E vieram e chegaram aqui. E quando aquele cara estava passando por baixo, ouvindo o pessoal falando inglês, o testemunho dele diz que ele sentiu um negócio dentro dele, que ele tinha que bater na porta e perguntar quem que estava lá. E ele subiu, foi lá e se apresentou e começaram a conversar. O nome dele é Sr. Coachman, Dr. Coachman. E aí quando ele começou a dizer, você chegou hoje dos Estados Unidos, nessa embarcação foi, qual é o seu nome? William Bagby. Ele disse, o quê? Bagby? Ele disse, Bagby. Ele disse assim, eu tenho uma carta para você, no meu bolso. E ele tirou a carta, e disse, toma aqui a carta. Ele disse, como assim? Ninguém sabe que eu estou chegando. Como é que você tem uma carta para mim? Ele disse, eu não sei. A senhora Alice, uma outra americana, lá em São Paulo, ela mandou uma carta dizendo, vai chegar um casal no Rio de Janeiro, e você vai encontrar eles de algum jeito. Deus vai providenciar. E quando você achar esse casal, você vai dar essa carta para eles. E ele vai, recebe a carta, e é a senhora Eres dizendo, eu sei que vocês estão vindo pela fé, eu quero dizer que a minha casa está aberta para você passar seus primeiros meses até vocês aprenderem o português. E eles ficaram tão felizes, ele chegou no navio e ele disse, amor, recebi uma carta do céu. Dentista não está aí, mas a mulher lá que vai abrir a casa está. E a gente vai embora. E montaram no cavalo e partiram para São Paulo. Quando chegaram na cidade de Santa Bárbara, já havia uma colônia de 300 famílias dos Estados Unidos lá, em Santa Bárbara. E nessa colônia já haviam 2 igrejas batistas. Uma igreja em Santa Bárbara, a segunda igreja ia na cidade hoje chamada Americana. Só que essas igrejas não eram compostas de brasileiros. Eram igrejas para eles mesmos. Estavam fraquinhas, sofrendo. A história diz que
Cada domingo era um grupo metodistas, outro domingo presbiteriano, outro domingo batista e outro domingo um outro grupo que eu não lembro qual é. Mas era tudo em inglês, liam a Bíblia em inglês, pregavam em inglês apenas para si. Não era um trabalho para o Brasil, para o povo brasileiro. E William Begbie começou a se aplicar e disse, eu vou aprender português, eu vou aprender português. E ele começou, ele e a sua esposa, a mergulharem nos livros e dizer, nós vamos dominar esse idioma porque nós vamos ganhar essa nação. Essa era a visão dele. E depois de um ano treinando português, Deus toca o coração dele para vir para a primeira capital do Brasil, Salvador. Ele descrevia Salvador como a cidade mais fanática, religiosamente falando, do Brasil. Nunca tinha visto tanta igreja de Roma na vida dele. E aí quando ele decide dizer, é aqui que esse povo precisa, não apenas ver as cruzes, mas precisam conhecer a mensagem da cruz. E ele sentiu no coração que ele tinha que vir para a primeira capital do Brasil. E aqui chegaram. Só que quando chegaram, eles não vieram juntos, porque em São Paulo eles fizeram amizades com mais um casal de americanos, chamado Zack e Catherine Taylor. Aí sim, aí você tem esse segundo casal, que o Zack, que é Zacarias, eles já eram conhecidos lá no Texas. E o William ficava dizendo, Zacarias, você tem que vir para cá, você tem que vir para cá. E aí, Zacarias pegou a esposa Catarina, vieram para São Paulo e encontraram o William e a Ana lá. E agora eram 2 casais de missionários determinados a evangelizarem no Brasil. Só que Deus acrescentou mais um. Quem? Um brasileiro. Um brasileiro que se converteu ao cristianismo. Antes de ele se converter, ele era um padre da Igreja Católica. E se tornou conhecido como o primeiro brasileiro batista no Brasil. Antônio Teixeira de Albuquerque, que também temos a imagem dele. A experiência dele é muito interessante. Ele é nordestino, quem pode dizer glória a Deus? Nordestino, de Maceió. Tem alguém de Maceió aqui hoje? Não? De Alagoas? E em 1871 ele terminou o seminário dele. E ele foi consagrado ao sacerdócio e ficou 3 anos como padre em Maceió. Só que enquanto ele estava no seminário, agora em Olinda, ele teve uma experiência, quem pode dizer coincidência? Ok, mas entenda uma coisa, quando Deus está no controle, não existe o quê? Eu ouvi alguém dizer para mim um dia desse, coincidência é a maneira que Deus usa para se manter anônimo. Então Deus está na frente, quem pode dizer Deus está na frente? Então aqui está um sacerdote, 4 anos em seminário, e a história, o testemunho dele diz, ele escreveu isso. Ele diz, um dia eu estava passeando na biblioteca e eu encontrei uma Bíblia. Imagina, encontrei uma Bíblia. Não era uma coisa que eles tinham na mão e estudavam todo dia. Ele encontrou, por um acaso, uma Bíblia em italiano e ele começou a estudar. E quando ele começou a estudar, ele começou a entrar em crise. Ele começou a entrar em conflito, porque ele via as coisas na Bíblia que ele tinha conflito com aquilo que ele praticava e aquilo que ele aprendia. Só que aquilo ele guardava para si e ficava com aquilo no coração. Ele ia secretamente para uns cultos de uns presbiterianos que já tinham lá em Olinda. E ele ficava ouvindo a mensagem. Mas finalmente ele se formou, se tornou padre. E enquanto ele estava em Maceió, ele foi evangelizado. E ele tomou uma decisão por Jesus Cristo. E ele escreve o seguinte, olha o que ele diz. Abalado na razão e na consciência, tive uma hora feliz. Compenetrei-me no dever de estudar séria e cuidadosamente a palavra de Deus. Ora confrontando as diversas versões, para certificar-me se havia Bíblia falsa. Qual era a curiosidade dele?
Porque ele ouvia dizer que haviam Bíblias o quê? Falsas. Então não podia mexer, não podia tocar, não podia estudar, porque era falso. Mas quando ele começou a pesquisar e correr atrás e comparar todo que tipo de versão, ele disse que ficou surpreso. Ele disse, meditando sobre cada mandamento de Deus, cada ensinamento e preceito de Jesus Cristo. Fiquei surpreendido, pois todas as versões vinham do mesmo original em grego e eram iguais. Não havia Bíblia falsa. Essas coisas eram inteiramente novas para mim. Imagina, ele descobriu que a Bíblia era verdade, porque ele não tinha acesso. Teve um momento que ele não teve como segurar mais sua fé e ele se entregou a Jesus Cristo. E quando ele se converteu, ele também escreveu dizendo, não tenho expressões bastante claras que possam significar o gozo de minha alma, que minha alma se acha possuída desde aquele momento em que aceitei o meu Salvador Jesus Cristo, em que abri as portas do meu coração para Ele entrar e o Santo Espírito fazer a grande obra de regeneração em minha alma. Uau, quem pode dar um aplauso, Senhor? Um padre falasse isso é muito forte. Então a sua convicção fez ele largar a batina. Quando ele largou a batina, ele se apaixonou por uma alagoana e casou. Quem pode dizer glória a Deus? Casou e aí, porque largou a batina, começou a ser perseguido. E ele teve que cair fora. E quando ele caiu fora, para onde você acha que ele viajou? Para São Paulo. Quando ele chega em São Paulo, quem será que ele encontrou? Os dois casais de americanos. É coincidência? Não. Então aqui tem dois casais gringos tentando pregar Senhor. E aí Deus agora traz um brasileiro, nordestino, sangue bom, para enfrentar o que está por vir. E vem os 5 viajando agora e se instalam em Salvador. Não tem amigo aqui, não tem família aqui, não tem ninguém aqui, não tem nada aqui a não ser hostilidade. Só. E a história diz que eles alugaram uma casa com 3 quartos, ficou um quarto para Ana. Olha que curioso. Ana e William Bagby com um filho, não é? 3. Zack Taylor com a Catarina, 5. Trouxeram a secretária doméstica chamada Emília, que foi a primeira a se converter na igreja, 6. O casal, o ex-padre, 7 com a esposa, 8. E tinham 4 filhos já. 12. A primeira igreja batista do Brasil começou numa casa, numa célula, com 12 pessoas em Salvador. Será que isso é coincidência? E com 2 casais de gringo, 2 casais de americanos, e um ex-padre agora convertido. E eles começam a pregar o evangelho, prega o evangelho, prega o evangelho. Balança alguém e diga, prega o evangelho. E eles alugam, depois de 3 meses, eles alugam o primeiro imóvel, que é conhecido como o velho edifício do Colégio dos Jesuítas, na Rua de Baixo, número 43, no centro de Salvador, no centro antigo. Depois de um tempo, eles conseguem recursos para comprarem o primeiro imóvel. Aí nós temos uma imagem. O primeiro imóvel na Rua do Colégio, número 32, no antigo Aljube. Isso foi em 9 de abril de 1885. Olha ali, a Bíblia diz, não despreze os dias de quê, irmãos? Dos pequenos começos. Olha a congregaçãozinha, próximo slide da congregaçãozinha. Isso aqui é para você se alimentar de fé hoje, para você entender que se Deus está lhe guiando, você pode ter certeza, você pode começar pouquinho, pequeno, mas Deus ainda vai lhe colocar sobre muito. Seja fiel nos seus pequenos começos, que Deus vai lhe honrar, Deus vai lhe abençoar.
E agora, qual era a distinção dos batistas, de presbiterianos ou metodistas que já estavam também querendo evangelizar o Brasil? É porque os batistas, eles tinham uma crença, ou têm uma crença, de que o batismo era por imersão. O batismo significa mergulhar completamente nas águas. Essa era uma distinção, uma das mais visíveis, podemos assim dizer. E eles começam agora a pregar o evangelho, só que a resistência foi absurda. Porque ainda no Brasil Império, a religião oficial era a Igreja Romana. E eles constantemente eram ameaçados de morte, constantemente eram perseguidos, xingados na rua, várias vezes jogavam lama em cima deles. Pastor Begbie, pastor Zeque também, Zacarias, já foram apedrejados em Salvador, falando de intolerância religiosa, que é um tema hoje em alta. O que nossos pais na fé sofreram no começo não foi brincadeira, não. Tudo para que um dia você pudesse estar aqui. Quem pode dizer obrigado, Jesus? Graças a Deus por isso. Quer aplaudir? Pode ser mesmo. Para Jesus. E aí, o padre constantemente mandava prender uns fiéis. Teve uma vez que o padre mandou prender 4 soldados. Por quê? Porque encontraram eles lendo uma Bíblia. E ele foi preso. Eles foram presos. Diz que levou mais de um mês para soltar esses soldados. Porque diziam que a Bíblia era herética, que ninguém podia ter Bíblia. Depois inventaram a história de que a Bíblia é um livro tão sagrado que ninguém é digno de ter uma Bíblia em sua casa. Mas os americanos tinham uma visão de que não, todo mundo tinha que ter contato com uma Bíblia, para que as pessoas pudessem ler o que está escrito. E eles diziam que o interesse do povo em ler era muito grande em Salvador. Todo mundo queria ler a Bíblia, todo mundo estava curioso, mas muita gente com medo por causa das ameaças. O que eles decidiram fazer? Abrir uma tipografia, abrir uma gráfica e começaram a produzir Bíblia, começaram a escrever folheto e distribuíram folhetos, milhares e milhares e milhares de folhetos eram distribuídos na rua. Eu ainda lembro a época, quando eu era adolescente, que ainda tínhamos essa prática de ter folheto na mão e sair distribuindo nas esquinas. Por quê? Porque era assim que a gente começou. Foi assim que nós começamos. Alguém é dessa época aqui ou não? A gente fala de folheto, a gente nem sabe o que é. Mas aí eles agora começam, o povo começa a ouvir o evangelho. E aí, alguns se arriscam em ser batizados. Agora, olha que coisa curiosa. Aonde foi que a primeira igreja batista do Brasil começou a batizar? Em batistérios, em prédios? Não, nas praias de Salvador. Será que é coincidência a gente voltar às praias de Salvador? Quem aqui crê que Deus está renovando a nossa história? Diga amém. E eles começam a batizar nas praias. Só que, por causa da ameaça de morte que eles sofriam, eles não podiam batizar à luz do dia. Tinha que ser depois do pôr do sol. Teve uma vez na praia de Plataforma, perto de Plataforma, quando eles foram batizar, prenderam o pastor William. Foi para a cadeia. E quando ele tentou evangelizar, os guardas encheram ele de soco. Pastor da casa. E aí, isso impediu eles de fazerem o batismo? Não. Mesmo assim, eles batizaram 2 senhoras naquela noite, na praia. Em outra vez, quando foram fazer o batismo, marcaram escondido, mas descobriram. E foram atrás, e perseguiam, e ficavam xingando em voz alta. E os policiais ameaçavam, dizendo: vocês estão quebrando a lei, vocês não podem pregar heresia, vocês não podem pregar outra religião. E, debaixo de ameaças, eles fizeram o batismo, e aí correram para o culto na casa. A essa altura já tinham 5 casas em Salvador que eles pregavam todas as noites. Na verdade, deixa eu atualizar. Eles já tinham 5, muito bem, células em Salvador que pregavam em todos os lugares, desde Itapuã até Plataforma. E aí, quando um desses dias eles voltaram correndo, Zacarias Taylor está pregando o evangelho numa célula, e o William Begbie está pregando em outra célula. Pareceu tanta gente
diz que estava gente ao redor da casa, pela janela, pela porta, pessoas curiosas. Curiosas. Que evangelho era esse que eles estavam ensinando? Que a salvação não é pelas obras, não é porque você é gente boa que você tem um lugar no céu. Ensinando de que a salvação é pela fé, que ninguém é gente boa suficiente para merecer o céu. Essa era uma doutrina nova, ninguém entendia, porque todo mundo achava, não, é que você vai para o céu, claro que eu vou, por quê? Porque eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca desejei mal a ninguém. E esse era o ensinamento que o povo tinha, que se você é bom, então você merece o céu. Mas a Bíblia diz que não tem um ser humano bom o suficiente, não tem um perfeito homem na terra que possa ser salvo pelos seus atos pessoais, pelo mérito pessoal. É só pela se humilhar diante de Deus, confessar seus pecados, reconhecer seus erros e pedir pela fé a salvação em Jesus Cristo. Essa era a mensagem que eles estavam trazendo. E as pessoas estavam sendo tocadas. Seus perseguidores ficaram irados naquela noite e determinaram, é hoje que a gente vai matá-lo. É hoje que a gente vai matar esse pessoal. E foram com pedras e arrumaram a pedra para dentro de casa. A primeira atingiu uma menina, uma jovenzinha, disse que era uma criança. Disse que aquela menina saiu gritando, levaram carregadas para a rua. Levaram carregada a menina para fora de casa. Todo mundo achou que ia parar o culto. Mas o pastor William disse, nós vamos continuar a obra. A obra não pode parar. Balança alguém e diga, a obra não pode parar. Diga para essa pessoa, essa mensagem é para você. A obra não pode parar. E ele continuou pregando enquanto estavam dando primeiros socorros para a menina. Jogaram a segunda pedra, pegou no lampião, derrubou no chão, a casa ficou escura. Pastor Begbie disse assim, se eu conseguir pregar na luz, vou conseguir pregar no escuro. E continuou pregando, até que a terceira pedrada acertou o alvo. E foi na cabeça do pastor William. E ele caiu inconsciente no chão. Alguns pensaram que ele não ia viver aquela noite. Todo ensanguentado. Meia-noite já, ninguém arredou o pé de casa, com medo se o pastor ia morrer ou não. E também com medo de sair e encontrar o pessoal. Meia-noite ele acorda, ele desperta, e ele diz, cadê meu sermão? Eu tenho que terminar meu sermão. E ele fica em pé, prega, termina o sermão e ainda fez um casamento de um casal que estava lá querendo a bênção sobre o matrimônio deles. E ele disse, eu não posso ir embora porque eu prometi que eu ia casar esse pessoal aqui hoje. Ele fez o casamento, terminou a mensagem dele e foi para casa. No outro dia, o Zeque, lembra do Zeque, o amigo dele? Eles se encontram, porque eles estavam em dois lugares diferentes. Quando ele encontra o William de manhã, o William está todo enfaixado. E o Zeque olha para ele e diz assim, William, arranca essa faixa aí da cabeça. E quando ele arrancou, disse que estava uma lasca de um lado para o outro, que ele ficou a cicatriz para o resto da vida dele. Ele diz que naquele momento o Zeque se emocionou. E disse assim, eu nunca vi algo mais lindo na minha vida. Queria eu carregar no meu corpo as marcas de Cristo. Eu preferia, William, ter uma cicatriz dessa na minha cabeça do que qualquer coroa de um rei da Europa. Esse era o coração dos nossos pais. Foi assim que essa igreja começou. Quando o povo ficava doente, nenhum crente podia ir para o hospital. Não aceitavam os crentes. Tinham que tratar dentro das células. Quando um crente morria, não podia ser sepultado no cemitério de Salvador, porque eram oficiais da igreja. Tinham que achar um buraco em qualquer canto para poder enterrar os crentes. A hostilidade, a perseguição, a ameaça constante.
Uma vez tentaram afogar o próprio pastor William, enquanto ele fazia o batismo, tentaram afogar ele, avançaram em cima dele, tentaram matá-lo por afogamento na água. Mas por um milagre escapou. O que Deus quer nos ensinar com isso? Deus quer lembrar a você de que esse é o nosso DNA. Receba isso. Você não é tímido, isso é mentira de Satanás. Você não é medroso, isso é mentira de Satanás. Você tem um DNA. Ao você entrar nessa casa, você é batizado debaixo de uma unção. Você está debaixo de uma cobertura de ousadia, de coragem, de poder, de avanço, de inovação. Porque foram isso que esses homens fizeram. Eles começaram a imprimir Bíblias, imprimir folhetos e empregar e dar aula. Primeira tipografia tinham 10 alunos e tornaram-se 10 profissionais. Eles começaram a revolucionar até o comércio. Começaram a impactar todas as facetas da cidade. E era uma ameaça, era como se a gente lê no livro de Atos, quando Paulo chegava, alvoroçava a cidade. Lembra de textos assim na Bíblia? Assim eram esses homens na capital baiana, pregando sem medo. Uma vez, a Anna Bagby, a esposa do pastor William, escreveu para os seus pais que estavam preocupados com as ameaças de morte do que estava acontecendo. E ela disse assim na sua carta aos seus pais: não temais. Se Deus quiser que um dos ministros morra pela causa, ou que uma das mulheres perca um bom e nobre marido, estamos prontos para o sacrifício. O que isso fala para você? Alô? Isso fala o que para você? Eu falei há pouco de coragem, não falei? Coragem vem da onde, gente? De uma causa. Eles encontraram uma causa que lhe deram coragem para desviar pedradas ou desviar de ameaças. E quando não dava para desviar, se morresse, morreria por uma boa causa. Era um coração voltado para o povo, que amava essa gente. Para mim, um dos momentos mais lindos da história é quando havia um escravo que frequentava os cultos. Naquela época, a escravidão ainda não tinha sido abolida, isso aconteceu em 1888. Então, durante 6 anos, de 82 a 88, a escravidão ainda era forte no Brasil. Mas tinha um escravo que frequentava o culto. E ele gostava de ouvir a palavra de Deus. E um dia ele sumiu. Desapareceu. E ficavam perguntando onde ele está, para onde ele foi. E aí quando descobriram, aquele escravo foi ameaçado pelo seu dono. E o dono disse assim: se eu te pegar na igreja de novo, eu te mato. Porque era esse o ambiente, o clima que eles viviam. E aí ele não pôde vir mais para o culto. A igreja se levantou e disse: nós não podemos aceitar isso. Durante essa época eu já podia comprar carta de alforria. O que a igreja fez? Se levantou, fez uma oferta na igreja e foram lá para o dono e disse: queremos comprar esse escravo. Porque se Jesus liberta uma vez, vai libertar ele 2 vezes. Se libertou ele na salvação da alma dele, vai libertar ele da escravidão do corpo dele. Então ele merece ser livre. E foi comprar um escravo, libertar um escravo, e agora ele começou a aparecer no culto. Eu achei curioso que quando ele chegou na igreja, ele olhava para o pessoal da igreja, não sabia quem era o dono dele. Porque tinha muita gente já na igreja. Ele disse: eu vou seguir quem agora? Ele disse: não, você não vai seguir ninguém. Você vai seguir agora é Jesus. E nunca mais a vida dele foi igual. E ele se tornou obreiro na igreja. Um dos primeiros ministérios da igreja foi de libertação, literalmente. Então essa casa, ela tem semente. Essa casa tem herança. Essa casa tem história. Ela não nasceu 20 anos atrás. 137 anos que vem de um coração de um povo que ama, que se doa. Agora, para concluir,
que eu acho muito curioso são as coincidências. Uma igreja que nasceu numa casa com 12 pessoas, isso para mim não é coincidência. Uma célula. Uma igreja que nasceu com americanos, pastores, pregadores, tendo um vínculo com os Estados Unidos. Alguma coisa Deus tem com essa igreja, com os Estados Unidos, que a gente ainda não consegue entender, ou não consigo ainda entender. O Zac Taylor, um americano, que quando ele recebeu um chamado, ouça isso aqui, o segundo pastor, porque o pastor Bagby, ele foi pastor por 2 anos. Depois ele foi para o Rio de Janeiro abrir outra igreja. Mas o pastor Taylor ficou aqui, Zacarias Taylor, por 27 anos como pastor em Salvador, nessa igreja. E o pastor Taylor, você sabia que quando Deus chamou ele, ele era estudante de medicina? Era. Ele estudava medicina e ele teve um chamado de Deus para ser missionário no Brasil. E ele abandonou a medicina para pegar o evangelho na Bahia. Meu Deus, será que as coisas estão mexendo na minha cabeça? Batismos na praia. Eu acredito que Deus está nos preparando para algo diferente. Porque eu estou aqui há 19 anos, nunca foi despertado tão forte pela nossa história como nesses dias. Só pode ser algo do Espírito Santo. Só pode ser algo de Deus que Ele quer fazer entre nós. Agora a pergunta aqui que eu quero fazer é: quantos de vocês querem continuar a fazer uma história na Bahia? Levante a mão. Quantos aqui querem fazer diferença? Você não quer que a sua vida passe sem ninguém perceber. Não, você quer fazer a diferença. Fica de pé então, por favor, nessa hora. Quantos aqui estão sendo abençoados se aprender um pouquinho do nosso passado? Sim ou não? Será que eu aceitaria tomar uma pedrada para pregar o evangelho hoje? A gente fala de bullying, né? Só porque alguém xinga, chama, já é um bullying. As pessoas ficam nervosas, Sei que tem uns que são mais violentos que outros, mas isso não é só de agora, não. Hoje Deus está chamando você para você também se doar para a obra dele. Deus está chamando você para você se entregar para a obra dele. Não há mensagem mais importante do que o evangelho. Você está aí vivendo a sua vida, pensando levar a sua vida, garantir seu pão. Eu quero dizer a você, tem algo mais importante que o seu pão, que é a obra de Deus. Está aí focado só na sua empresa, na sua faculdade, isso é ótimo, Deus vai ser glorificado nisso. Mas existe algo mais importante do que isso, que é a obra de Deus. O Brasil está aí sendo transformado por causa de homens e mulheres assim. Por que isso vai parar? Isso não pode parar. A obra não pode parar. E Deus está chamando você hoje para dizer: coloque os seus olhos na obra. Coloque sua vida à disposição de Deus. Deus precisa de você. Deus precisa que você abra o coração para que você se torne, primeiro, um crente verdadeiro, um crente real, um crente que obedece a palavra, que segue a Jesus, que ama a Deus. 2, um crente que se envolve, que se mete a mão, arregaça a manga e diz: estou aqui, pastor, para ajudar, estou aqui, líder, o que eu posso contribuir? Deus precisa de você. Essa igreja não pode parar. Tem que pensar além de você mesmo. Você tem que pensar além das suas próprias conquistas. Você tem que pensar que a maior conquista é ser uma bênção na vida de alguém. Vem para a igreja só para receber milagre? Não. O maior milagre é ser um milagre na vida de alguém. Não pensa só em você, mas pensa nos outros. Leve a mensagem.
Se entregue. Deus chama você para ser um líder de célula nessa igreja. Já é tempo, já é hora. Deus nunca mandou você fechar essa célula. Você fechou por teimosia, você fechou por pressão, fechou por perseguição, fechou por algumas lutas. Não, aprenda hoje. O seu DNA é de persistência, seu DNA é de coragem. Abra essa célula de novo. Vamos ter células de novo de Itapuã, plataforma, encher essa capital de pessoas que estão adorando e conhecendo Jesus Cristo outra vez. Esse é o chamado da igreja. Essas pessoas passavam risco de morte, só para batizarem 2 pessoas na praia. E agora a gente tem um sonho de batizar 3.000. O que é isso que Deus tem feito nessa casa? Mas a gente não pode ter medo. A gente tem que ter amor. A gente tem que ter amor. Quantos aqui realmente querem que Deus use você? E você quer fazer diferença? Com os seus braços comigo, por favor. Aliás, eu vou fazer algo maior. Eu não sei aqui, eu quero fazer um convite aqui. Você está dizendo, pastor, eu tenho que abrir minha célula. Então vem aqui para frente, eu vou orar com você aqui pertinho. Os demais podem levantar as mãos. Essa licença, não deixa nada na cadeira. Não deixa nada na cadeira. Pessoal seu. E vem cá, diz, pastor, eu tenho que abrir minha casa. Eu tenho que abrir minha célula. Eu quero ser útil. Pastor, eu não vou abrir na minha empresa. Na minha empresa eu vou fazer uma célula. Eu quero ser treinado. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero dar continuidade a essa obra. Eu preciso ajudar, eu quero fazer diferença. Eu quero fazer diferença. Eu quero fazer diferença. Vamos erguer os braços, por favor. Todos em direção aos céus. Pai, ninguém aqui é perfeito, nem eu, nem ninguém aqui. Temos muitos defeitos, mas o Senhor só tem a gente. E eu não vou nessa hora ficar olhando meus limites. Eu não vou nessa hora ficar olhando meus problemas para te dar desculpas de como eu não posso ser usado. Que o Senhor tem que chamar outro. William Bagby não era perfeito, Zac Taylor não era um perfeito, nem Antônio Teixeira de Albuquerque, esse nordestino, não era perfeito, mas eles tinham amor, eles tinham desejo, eles tinham vontade, eles sabiam que a salvação era algo verdadeiro e precisava ser comunicado. Essa mensagem precisava ser passada. E assim a gente quer sentir isso hoje. Santo Espírito, não apenas os que estão aqui na frente, mas todos que estão aqui nesse auditório, nós estamos dizendo, usa-nos, usa a nossa vida. Que esta casa continue a fazer sua história. Que essa igreja continue a ser um farol para a capital e para o Brasil. Que essa igreja continue, ó Deus, a ter pessoas cheias de paixão. Hoje o Senhor já atraiu não só americanos, o Senhor atraiu, ó Deus, até colombianos. O Senhor atraiu, ó Deus, paulistas, baianos, nordestinos. Tem gente do Brasil todo nesse lugar. O Senhor está juntando propósitos, o Senhor está unindo pessoas, porque o Senhor tem um plano grande para realizar. Santo Espírito, Tu és o pastor dessa igreja. E queremos dizer sim para a Tua causa. Agora eu vou pedir que todos façam uma oração comigo. Põe a mão no coração, por favor. Diga, Senhor Jesus Cristo, a mensagem da cruz precisa ser pregada. Todos precisam saber que a salvação é pela fé, não é pelas obras. Todos precisam conhecer Jesus e serem batizados para serem salvos. Usa a minha vida, usa a minha igreja, usa esta casa, para que vidas, famílias sejam alcançadas em milhares, Senhor. Nosso começo foi pequeno, mas cremos que o Senhor tem grandes planos para o nosso futuro. E eu estou aqui para dizer sim ao chamado, sim para pregar o Evangelho. Usa a minha vida, me capacite, eu recebo capacitação,
sobrenatural para fazer a tua obra. Invista em mim, treine a minha vida para que eu realize a tua vontade, até que toda a capital seja cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, até que todo baiano ouça o Evangelho e se entregue a Jesus Cristo para toda a eternidade. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Em especial eu quero dar uma palavra para todos que estão aqui à frente, que você sente no coração que realmente você precisa dar esse passo, como você já deu para estar aqui. Então vou pedir a você que entre num jejum essa semana, para que Deus lhe traga ideias. Pode ser um jejum simples ou um jejum mais forte. O que você sentir, entre no jejum. 2, procure uma liderança da igreja e diga: o Espírito Santo está me chamando para eu abrir a célula outra vez. O que é que eu faço? Me ajuda nos meus primeiros passos. E você vai ser orientado. E Deus vai nos dar graça, porque nós vamos encher essa cidade com células pregando o Evangelho. E que bom que a sua casa é mais uma delas. Quer pode dar um aplauso ao Senhor por cada um que está aqui na frente? Glória a Deus. Deus abençoe. Por favor, dá um abraço um no outro. A ministra diga assim: a melhor decisão. Diga assim: Jesus precisa de você. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Podem vir à frente pegar as pulseiras, um por pessoa. Se você vai ser batizado, você pega o branco. A pulseira branca é só para quem vai ser batizado, tá bom? A pulseira azul é para toda a família da igreja, tá? Toda a família da igreja. Um beijo no coração, te amo e obrigado por você crer, você fazer parte. Em nome de Jesus, vai na paz do Senhor. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado.